Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai estudar um pouco de geografia. Na aula passada a gente estudou como que se dá a construção do povo brasileiro, né, sobre as culturas, os indígenas. E hoje a gente vai ver um dos últimos povos que ajudou a construir, que são os povos africanos. Então a gente vai falar sobre o tráfico negreiro e a escravidão que ocorreu no Brasil. A imagem a gente pode ver um desenho de capoeira, né, que é uma luta que a gente vai ver para frente que foi muito importante na cultura africana. A cultura afro-brasileira ela está intimamente ligada ao tráfico negreiro. Por quê? Porque eles trouxeram africanos para o Brasil, tiraram da terra, de sua organização, de sua cultura, né, do seu local, de toda a sua mentalidade, e trouxeram para uma terra nova que eles não conheciam, que era bem diferente, que é o Brasil. E trouxeram e tiraram eles da liberdade para serem escravizados aqui. Então, para prover a mão de obra na colônia, né, em 1532 começou a chegar os primeiros escravos no Brasil. Vamos lembrar que eles tentaram escravizar os indígenas. Não conseguiram escravizar em grande número porque o indígena não queria trabalhar. Preferiam se matar do que trabalhar para os portugueses. Então, em 32 começou a chegar os primeiros escravos. Até 1850, que foi proibido o tráfico negreiro, entrou no Brasil 3,5 a 4 milhões de africanos no Brasil. Esses africanos vêm de vários povos. Então é errado a gente usar a palavra o negro. Porque o negro é como se a gente estivesse usando o índio que eu falei no último slide. É como se a gente definisse todos os povos por apenas uma palavra. E é errado. Porque veio para o Brasil povos de inúmeras línguas, de inúmeras culturas. Ou seja, uma diversidade cultural muito grande. Né? Tinha os malês, os congoneses, os bantôs, vários povos, de vários idiomas. Alguns nem se davam. Né? Alguns eram povos que tinham rixa entre si. Só voltando aqui, a gente pode ver na imagem como funcionou o navio negreiro. Né? Eram porões que ficavam vários negros amarrados todos os dias. E acontecia de muitos deles morrerem, né, no trajeto. E quem morria era jogado ao mar. A gente vê a bandeira dos Estados Unidos, mas são os mesmos navios que traziam para cá, também levavam para os Estados Unidos. Então, a gente pode ver nesse mapa aqui como que funcionava a rota. Né, eles tiravam de alguns lugares da África e traziam aqui para toda a região do país aqui e também para a região da colônia do Sacramento, que é onde é o Uruguai hoje. Então eles saíram de Moçambique, Angola, de várias regiões. Os seres humanos, os escravos, eles viraram mercadoria. Eles eram coisificados, ou seja, viravam uma coisa. Né? Na tabela a gente pode ver quanto valia mais ou menos o escravo. Naquela época a moeda era o real, né, que em plural virava os réis. Então um homem até 30 anos valia 900 réis e ia diminuindo conforme a idade. As mulheres e as crianças valiam até 25% menos desse valor. Então mesmo a escrava mulher e o escravo criança era menos valorizado que o escravo homem. Do outro lado a gente pode ver uma imagem que era muito comum de senhores de escravo procurando o seu escravo que fugiu. Por exemplo, podemos ver aqui, ó, crioulo fugido, já ouvi Saras. Né? Daí tem a descrição, né, de 20 e tantos anos, com falta de dentes na frente, com pouca ou nenhuma barba, baixo. Ou seja, fugia, era procurado e o cara pagava a recompensa ainda, ó, 500 contos de réis, 50 contos de réis. Eles foram escravizados, mas eles tiveram muita resistência. Por mais que fossem submissos, fossem maltratados, eles tentaram resistir. Né? E uma das principais formas que a gente pode ver nas imagens é a capoeira. Lembra que eu falei ali no início que a capoeira ia ser muito importante? Então, a capoeira é uma luta que parece dança. Né? Hoje tem aquela briga, a capoeira é uma luta ou é uma dança? Na verdade, elas são os dois. Por quê? Ela tem essa forma de dança para enganar os senhores de escravos, os capatazes, e poder treinar ela para se defenderem. Então a capoeira ela foi proibida no Brasil durante muito tempo, por ser uma arte que o negro matava o branco.
né? E outra forma de resistência cultural, a sua religiosidade, né? O candomblé, a umbanda, também tinha muito preconceito dos brancos, porque achavam que era macumba, achavam que era saravá, achavam que era uma coisa do demônio. Então eles camuflaram os seus orixás como santos católicos. Então isso foi o sincretismo religioso. Vários orixás viraram santos, como é o caso da Nossa Senhora dos Navegantes, que é Iemanjá, São Jorge, né, São Francisco de Assis e por aí vai. Outra forma de resistência foram os quilombos, né? Os quilombos, eles eram espaços, aldeias dentro das florestas que os negros iam morar quando fugiam. Na imagem tem a organização do quilombo mais ou menos. Então eles eram cercados, eles se protegiam, né? Ficavam sempre visualizando se viam pessoas ou não. E o mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares. No Quilombo dos Palmares ficava o Zumbi dos Palmares. Zumbi, hoje na história não se sabe se foi realmente uma pessoa ou o Zumbi é um título, como se fosse o Rei dos Palmares, Zumbi dos Palmares. Então aqui temos uma imagem do possível Zumbi que morou nesse quilombo durante o período que o quilombo foi invadido e derrotado pelos portugueses. Após a abolição, os africanos, os afro-brasileiros, né, que já se transformaram, precisam resistir muito para ter sua cultura valorizada. Hoje a gente estuda um pouco no colégio, mas é muito pouco do que a gente não conhece, do que a gente conhece de nossos antepassados. Porque todos nós brasileiros temos um pouco da cultura africana no nosso sangue, um pouco do povo africano. Não existe brasileiro puro, não existe brasileiro apenas europeu. Todos nós temos um traço negro em nosso sangue. Então, mesmo após a libertação, a cultura negra continuou sendo muito reprimida, né? E os negros foram jogados para o subúrbio da população. A gente pode ver que geralmente a maior parte da população negra vive nas favelas, porque isso vem desde a abolição. Então, quais são essas formas de cultura? A capoeira, como eu falei antes, o samba, a religiosidade, os orixás, né? O candomblé, a umbanda, que aqui no Rio é muito rica, lá no Paraná, da onde eu vim, não é tanto, né? A culinária, como a gente pode ver com a feijoada, com a acarajé, é uma cultura muito rica e está presente no nosso dia a dia sem a gente saber, gente. A escravidão acabou no Brasil no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Do lado do documento da Lei Áurea, que eu já mostrei para vocês, né, no início do ano. E da onde que vem esse fim da escravidão? A gente pensa, a princesa Isabel foi boazinha, fez ali para liberar os negros. Não foi bem assim. O Brasil ele foi pressionado pela Inglaterra, que financiava o Brasil naquela época com muito dinheiro, a acabar com a escravidão. Porque o negro se tornando livre, ele ia trabalhar em troca de um salário. E quanto mais dinheiro que o negro teria, era um novo público para a Inglaterra poder vender produtos. Então ela pressionou. Tanto que antes da assinatura, em 1850, né, foi assinada a Lei Eusébio Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. Então, poderia ter escravos, mas o tráfico estava proibido. Então a Inglaterra chegou a fundar navios negreiros, chegou a caçar quem vendia os escravos, tudo em busca, pressionando para que o Brasil liberasse os negros, que foi o que aconteceu com a princesa Isabel em 1888. Pessoal, então, eu deixo para vocês um questionamento para a gente ficar se perguntando. Será que com a libertação da escravidão significou a aceitação do povo negro? Significou realmente a liberação do povo negro? Porque hoje nós vemos que a população negra não vive em igualdade com a maioria da população do Brasil. Existe essa igualdade? Você acha que o Brasil é um país que não é racista? Eu quero que vocês questionem sobre isso. Então eu deixo algumas atividades para vocês aqui. Respondam no caderno, que na próxima aula a gente vai corrigi-los, ok? Então, pessoal, até a próxima. Isso, ir para a prova, hein?